Desde muito pequenininha, eu sempre escutei da minha mãe ela falando que eu era uma criança precoce. Que eu comecei a andar bem cedo, que eu comecei a falar cedo, que eu acabava aprendendo, né, e fazendo as coisas sempre um pouco antes do que era esperado para a idade que eu tinha. E isso se refletiu também na minha vida escolar. Eu entrei antecipada na escola e eu concluí a primeira série com 6 anos. E aí, por conta disso, todo o resto, tudo que se desenrolou na minha vida escolar sempre foi adiantado. Então, eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos, eu me formei com 20 anos. E não foi só nesse aspecto do aprendizado que eu sempre escutei que eu era muito precoce da minha mãe. Eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo e por conta disso eu fui amadurecendo, né? Então eu acabei amadurecendo antes talvez do que fosse realmente esperado para a idade que eu tinha. E para falar a verdade, eu acabava realmente me sentindo mais velha do que as crianças ali da minha sala, da minha escola que batiam com a minha idade. Então essa ideia de que eu era precoce ou adiantada, que fazia as coisas antes do tempo, ela sempre foi sendo sustentada na minha vida. Eu via isso da minha mãe, acabava fazendo alguma coisa que confirmava essa teoria e a minha mãe fala isso pra mim até hoje. E durante muito tempo eu acreditei nessa ideia, né, de que eu era precoce, de que eu fazia as coisas antes do que era realmente esperado pra minha idade. Mas depois que eu comecei a estudar o universo da criação consciente e entender o poder que o discurso materno tem na vida dos nossos filhos, me veio essa pergunta: será que eu realmente era uma criança precoce e a minha mãe notou essa característica? Ou eu me tornei precoce para poder corresponder a essa necessidade, a essa expectativa da minha mãe? No fundo, hoje, pouco importa responder essa pergunta, porque ser precoce, fazer as coisas antecipadamente, acabou se tornando um aspecto da minha identidade, eu me vejo dessa forma, e o discurso da minha mãe foi algo que foi reforçando isso ao longo da minha vida. E isso acaba por virar uma autorreferência. Eu sou precoce, então por isso eu escuto da minha mãe que eu sou precoce, mas pelo fato de eu escutar da minha mãe que eu sou precoce, eu me torno assim. Faz sentido? Agora, para pensar na sua vida, em tudo que você escutava sua mãe sempre falar de você. O que você ouvia da sua mãe? Que você era uma criança teimosa? Ou que você era uma criança responsável? Ou que você era uma criança engraçada? Ou uma criança rebelde? Tenta se recordar lá atrás quais eram os adjetivos, né, que sua mãe colocava em você. E olha para quem você é hoje e tenta perceber como é que essas referências elas impactaram, influenciaram na pessoa que você é hoje, na sua identidade, na forma como você se enxerga. Segundo a terapeuta Laura Gutman, o discurso materno ele exerce uma influência enorme na construção da nossa identidade. A criança que está numa fase de buscar amor e aceitação, principalmente da mãe, tende a se tornar aquilo que ela escuta que a mãe diz que ela é, como uma forma dela buscar esse reconhecimento e essa aceitação. Segundo ela, o discurso materno é uma das peças mais importantes na criação dos nossos filhos. Tudo que a gente fala para eles, sobre eles, tende a direcionar de forma muito consistente, muito profunda as decisões, as escolhas que eles vão tomar. As nossas lembranças, elas são organizadas na nossa consciência através das palavras. E principalmente as palavras que foram ditas pela nossa mãe. Então a gente organiza as nossas lembranças elas são organizadas principalmente a partir da perspectiva do discurso da nossa mãe, do discurso materno, que normalmente está bem distante do que realmente aconteceu ou distante daquela realidade daquela criança. Acontece que a gente vai internalizando, né, esses personagens, essas características como forma de buscar essa aceitação e esse reconhecimento da nossa mãe. Claro que tudo isso acontece num nível muito inconsciente, num nível muito sutil, que não é claro para quase nenhuma pessoa. E inconscientemente ou não, logo que um bebê nasce, a gente já rotula ele. É normal, a gente faz isso. É o bebê que é chorão, é o bebê que é bravo, é o bebê que é calminho, é o bebê que é risonho, que é danado, que é esperto. E esses rótulos que a gente vai dando para os nossos filhos, sem perceber, eles vão marcando e eles vão definindo a identidade, a personalidade daquela criança que vai se desenvolver.
E isso vale também para elogios, né? Não é só aspectos, só adjetivos que são negativos, mas elogios, qualquer coisa que rotula a criança dentro, né, de uma caixa, acaba por aprisionar ela dentro daquela perspectiva, daquela personalidade que é limitada. E eu sei que não rotular os nossos filhos não é uma coisa tão simples de fazer, não é fácil. Vez ou outra a gente vai acabar chamando a criança de é muito calminha, ou é muito danada, é muito esperta, é muito espoleta, enfim. É normal que a gente faça isso. Mas a gente tem um desafio como pais, e quando a gente fala de criação consciente, é um desafio que a gente tem que realmente abraçar, de permitir que nossos filhos sejam quem eles realmente são, não aquilo que a gente espera que eles sejam. É claro que uma hora ou outra a gente vai adjetivar nossos filhos, isso é impossível da gente não fazer. O ponto aqui é a gente estar atento, desperto, né? Estar realmente consciente do que a gente fala para os nossos filhos e como e quanto, né? Na verdade, a gente fica reforçando esse aspecto. E isso está muito ligado a gente, então, estar atento à comunicação que a gente tem com os nossos filhos, a sair do automatismo, né? Aquela coisa de ficar, você é muito danado, é perceber o que de fato você está falando e como você está reforçando certas características que podem, então, aprisionar aquela criança, não só na infância, mas pro resto da vida dela. Colocando ali na forma como ela se percebe através do que a mãe diz, de como a mãe percebe ela. E aí você pode estar perguntando pra mim, mas de novo, é só com a mãe, né? Só com a mãe. E o pai? O pai também não tem influência nesse discurso? O pai também não tem influência na construção da personalidade, sobre as coisas que ele diz, né, para os nossos filhos? Claro que tem, com certeza tem, não só o pai, mas todas as pessoas que são referências de confiança para aquela criança. Então pode ser os avós, pode ser uma tia, pessoas próximas que estão ali, que fazem parte desse núcleo de vivência, né, esse núcleo social na formação da primeira infância. O ponto é que a mãe, ela é o objeto primário de amor daquela criança. É a primeira referência, a referência mais forte que a criança tem. Ela vai depois acabar criando outras referências fortes, mas a mãe, ela acaba sendo a primeira, a mais forte, a principal. Por isso que a mãe, ela exerce uma influência tão grande nessa construção da personalidade. Então, cabe a nós trazermos consciência para esse poder que nós temos nas nossas mãos, que é esse poder do discurso materno, que vai exercer aí uma influência muito grande na formação da identidade e na personalidade dos nossos filhos. E eu sei que nós, mães, já carregamos muita responsabilidade nas costas quando a gente fala da criação dos nossos filhos. Muita coisa recai sobre a gente. Então, isso que eu estou trazendo para você hoje não é para trazer culpa, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, é para trazer informação e conhecimento para que você possa, então, ter o discernimento e a consciência de como você se comunica com seu filho e fazer diferente ou não do que você vem fazendo hoje. A informação, ela traz pra gente essa possibilidade, de fato, da gente exercer uma criação consciente. Então, hoje fica essa reflexão para você. Como é que você tem se comunicado com o seu filho? Quais os rótulos que você tem dado? Quanto você tem reforçado em tudo isso? E quanto você percebe que esse comportamento, né, essa característica que você acaba dizendo, ela acaba sendo fortalecida, né, nos comportamentos, nessa busca de aceitação, de reconhecimento dos nossos filhos. Então, fica esse convite para essa reflexão.